Bem-vindos a mais uma semana nestas viagens maravilhosas de caravana. Obrigada por estarem desse lado. Obrigada aos meus patronos, muito queridos. Adoro ter-vos. Não se esqueçam, se quiserem ver o novo cenário, que eu acho que está lindo, podem espreitar no YouTube e pronto, ativarem as notificações, subscreverem o canal, comentarem o episódio, partilharem o episódio, porque assim mostram o que andamos aqui a fazer a outras pessoas, e para mim é mesmo bom ter mais gente a ver e mais pessoas que se identifiquem aqui com este espacinho. Depois, se tiverem uma vida muito a correr, e às vezes é mais fácil no carro, nas viagens, enquanto fazemos os trabalhos de casa, podem baixar as aplicações de podcast, têm várias, metem no vosso telefone e pronto, e podem acompanhar, e também podem dar estrelas e não sei o que. E pronto, obrigada por tudo, aqui vamos nós. Um cheiro da tua infância. Um cheiro da minha infância. Sim. Ou um momento da tua infância. Não pode ser um cheiro, porque é muito presente. O cheiro da videira no verão, com o calor a bater assim nas folhas e nos frutos. Era onde? Na casa dos meus avós. Em que sítio? É norte? Na sul? Lausanne, no centro. Ai, que giro. E vais sempre para aí quando... Vou. Este fim de semana precisei de ir lá sentir esse cheiro. É de sério? vez em quando é preciso, sim. Que giro. Uma conta de Instagram que espreites todos os dias. Aposto que é do teu marido. Vais lá só ver se ele está a portar bem. A tua é uma das que eu espreito todos os Tão dias. querida. A da tua mana. Sim. Gosto muito de vocês as duas. Tão querida. A da minha querida amiga Joana Paixão Brás, de há muitos anos. Uhum. A do meu marido não, só quando preciso saber onde é que ele anda, de espetáculos, Ah, é? vou ao Instagram dele e digo, afinal está na Figueira da Foz, pronto. E acho que é isso. Sim. Preferias nunca mais dar um mergulho no mar ou nunca mais escreveres uma linha? Nunca mais dar um mergulho no mar, A apesar de sério? me gostar imenso. Eu nunca achei mais que ias dar um demorar mergulho mais no tempo mar. a pensar. Escrever era a mesma coisa, sei lá, era como se me tirassem um pedaço do corpo, acho eu. Era. Era, mesmo, tu adoras tu, Era. Sim, desde sim. pequena, não é? Desde pequenina, sim. Que giro. Eu adoro escrever e fico muito feliz por conseguir fazer disso a minha vida hoje em dia. É tão bom, não é? Por isso eu adoro o mar e preciso muito E vives perto dele? daquela imensidão e preciso muito de mergulhar e sinto mesmo aquela coisa quase de limpeza, não é? Da água e do sal e isso tudo. Mas eu acho que abdicava, sim. Uau! Como é que gostavas que as tuas filhas te recordassem? Olha, como uma mãe presente, que apesar de às vezes não ter muita paciência, porque eu não sou, eu acho muito bonita essa imagem, muito romântica, mas eu não sou propriamente paciente, eu não tenho muita paciência, por exemplo, para brincar. Há coisas que eu gosto muito de fazer com elas e há outras que não gosto tanto. Por exemplo, ir para o chão brincar não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas gosto de fazer outras. Mas gostava que se lembrassem, como a mãe presente que eu sou, e seria injusto lembrarem-se de outra forma, e da pessoa a quem podem sempre contar tudo, não é? Porque mesmo, e eu digo isto muito principalmente à mais velha, mesmo aquelas coisas que elas acham que podem magoar-me, ouvir, dizerem-me sempre tudo, porque eu vou sempre tentar ajudá-las no que puder, não é? Portanto, acho que é isso. A mãe amiga, não é? Sim, confidente. Palavra preferida? História. Então, eu É adoro uma quando palavra- vem assim com... A história, porque é uma palavra onde cabem muitas, não é? Porque todos nós, todos os dias, escrevemos um bocadinho da nossa história, não é? Que é a nossa vida, porque as histórias nos fazem viajar mesmo quando não conseguimos sair do mesmo sítio, e acho que durante a quarentena nós sentimos muito isto, não é? Fisicamente, a falta de liberdade, mas depois tínhamos os livros e as histórias que nos permitiam viajar para onde quiséssemos. E porque também das minhas memórias mais giras de infância, teve a ver com as histórias que o meu pai me contava, porque nós tínhamos a coleção quase toda da Anitta, mas o meu pai arranjava sempre fins alternativos para as histórias da Anitta. Então a Anitta a cavalo, era a Anitta que ia do cavalo e ia para o hospital, era a aventura no hospital. A Anitta ia à festa de aniversário, ela ficava bêbada e depois era a história dela. Portanto, eram finais alternativos. Sim. E eu achava aquilo o máximo, eu dizia, não é nada assim, porque eu e a minha irmã sabíamos as histórias de cor,
E então é uma recordação engraçada de infância. Porque as histórias é isso, acho que são riquíssimas. Que giro. Boa palavra. Olha, fiz isto completamente diferente, vamos lá a isto. Vamos ver o que é que isto está. Pode estar tudo mal, está bem? Porque isto... Tudo bem. As fontes não são nada Freestyle. fidedignas. Agora começo logo mal. Nasceu no dia 9 de novembro de 1981. Ai, eu adoro isto. Isso seria ótimo porque estavas a tirar-me um ano. Mas eu nasci a 30 de outubro de 1980. Também sou de outubro. Então, 1980. então é escorpião. Sou escorpião. Pronto, eles acertaram no signo. No signo já não é mau. E o seu número de vida é o 3. Agora ninguém sabe... O número de vida? Sim, agora ninguém sabe se isto está bem ou, não, ou mal. Também não fiz Olha, uma alternativa. Pronto, de numerologia eu sei que o meu número é o 4. Vai correr muito bem. Depois digam-me se querem que eu faça estas Não, e no fim apresentações dizemos, assim. preferias as informações que eu tinha ou a tua vida? Como Oh, ela é. exato, preferias que eu fizesse isto baseado em factos reais ou num site que ninguém Muito bom. conhece? Pronto, é isto. Tudo vi num site que estou a amar, não faço ideia se é tudo inventado. Isso bate certo. Mas o número 3, pronto, tem 3 filhos. Exato. Mas acho que vou passar a pôr isto nas introduções porque isto é divertido. É E ao menos divertido. quebra o gelo. Exatamente, Não é? é giro. Diz que o número 3, agora se calhar é o número 4, mas vamos lá. Tudo bem. O número 3 é o socializador. Aqueles que têm habilidades quase sobre-humanas. Os valores são criatividade, está certo? Aí acho que sim. Autoexpressão, diversão. Os desafios são permanecer otimistas, mas realistas perante as dificuldades. Olha, se calhar o meu número é o 3 mesmo. Estás a Queres ver? ver? Estou aqui já A a tua saber flor coisas. é o crisântemo e a pedra de nascimento é o topázio, que simboliza amor e afetos. Pronto, tudo bem. Pronto, vamos aceitar. Vamos. Não vou contestar. Depois eu peço a alguém que perceba destas coisas para fazer isto. É escritora, dona do blog 7 da tarde ainda não lavei os dentes, escreveu livros, trabalhou em jornalismo, televisão e tem uma legião de seguidores no Instagram. Conheceu o marido na faculdade e desde aí nunca mais se largaram. Por acaso, acho que até já, mas já falamos disso. Juntos têm 3 filhas, Maria Rita como eu, Maria Inês e Maria Leonor. Nasceu no ano do galo, agora começa, pois está mal. E diz que quem nasce este ano é honesto, vamos só ficar com as coisas boas, Está bem, tá tudo bem. Honesto, inteligente, comunicativo e ambicioso. Pontos fortes é serem independentes, bom coração e mente rápida. Depois deste momento em que esgravitei toda a sua personalidade, mas que pode estar completamente errada, só me resta dizer que a bordo desta caravana tenho a querida e maravilhosa Catarina Raminhos e vou já saber se isto é tudo verdade. Algumas coisas são. Vou ter que ter mais cuidado com o próximo convidado, pelo menos só para ver se a data de nascimento te bate bem, não é? Exato, mas isso é bom, eu acho simpático tirares um ano, assim, de repente. Foi, não é? Posso fazer também isto. Mas espera, olha, queres saber... não, porque isto agora deve estar mal. Dizem que faltam 1 mês e 28 dias para o teu próximo aniversário. E aqui diz, queres ver quanto tempo é que já viveste? Se tivesses nascido um ano depois, já não sei onde é que isso está. Mas tinha aqui, é surreal. Viste? É assim, 14 mil dias, 186... 14.186 dias e 340 mil horas. Já viveste? É um bocado Isso pode ser assustador, não é? deprimente, Não porque é? a gente vê tanta Tanto hora, tipo, o que é que número. eu fiz com isso, não é? 340 e não sei, mil horas e não sei quantas. O que é que eu fiz com É essas surreal, horas? não é? É mesmo. Mas pronto, agora também não vale a pena ligarmos muito a este site, vou só aqui pôr isto. Exato. Deve haver outra Catarina Raminhos. Exato. Não, porque elas dizem lá, depois dizem Ai, que pois é és que eu sou casada, casada, mas depois conta. dizem que Que sou nos single. dates estás single. Pronto, é assim. Também não vamos Exato. contrariar as pessoas. Pronto, depois desta introdução maravilhosa, como podem ver, podem votar se querem que eu repita para o próximo convidado ou se preferem que eu faça as habituais. Exato. Vamos voltar à tua infância, que é onde eu gosto sempre de começar. Sim. E eu sei que é assim, os teus olhos brilham logo quando eu falo. adoro ir à minha Não é? infância. É que giro. Mesmo. Eu acho que tu te sentes logo quando tu... Eu vi um post Sim. teu que eu acho que estavas a recordar esse sítio onde me Provavelmente. falaste agora, das tuas filhas lá, e depois também estavas a recordar quando uma filha tua estava a brincar com uma cozinha de Ai, cartão sim, e que sim, tu sim, disseste... sim. Que também brincava brinco muito. E era? Como é que foi a Sim. tua infância? Olha, foi uma infância muito feliz. Com os meus pais vivia e com as minhas 2 irmãs, mas na minha infância mesmo, só tinha a minha irmã Sara. A Joana nasceu mais tarde. Mas foi uma infância feliz em Lisboa. Mas eu acho que passava o ano todo à espera do mês de julho, que eu ia passar à casa dos meus avós na Lausanne.
Pronto, Ai, então que era giro. esta a casa dos cheiros e das texturas E era só um mês que ias para lá, mas... era só um mês, mas eu tirava muito proveito daquilo tudo. Sim. A minha avó, super querida, cozinhava sempre as coisas que a gente mais gostava. Também Dávamos passeios de percebes, era bicicleta. só um mês Era por só um ano. mês, é verdade. Hoje em dia, não sei É verdade, e não nós é? só íamos lá mesmo nesse mês, porque na altura, hoje em E dia, não de vias a tua Lisboa, avó mais vezes? era muito raro. Porque hoje em dia, nós vamos a Lausanne, demoramos 2 horas, no máximo, a chegar. E eu lembro-me de demorar 6 horas de carro Sim. a E chegar devia lá. ser Não uma havia viagem cara, autoestradas, não é? Gasolinas e era muito cansativa. Pois. E então os meus pais iam deixar-nos no início do mês de julho, depois iam buscar-nos, depois íamos para o Algarve, aqueles 15 dias Sim. tradicionais. Mas tu gostavas Mas eu era gostava de desse lá. mês, adorava andar de bicicleta. A minha avó só dizia: estejam em casa às X horas. E eu e a minha irmã, nós que descobríamos caminhos. Hoje em dia é impensável Pois é. darmos, infelizmente, essa liberdade às nossas crianças, não é? De saírem por aí feitas doidas a pedalar Sim. e a descobrir caminhos. Às E vezes se vinhamos pelo dessemos- mesmo, outras vezes não. Sim, se dessemos tanta, eu acho que tu e eu tentamos dar alguma liberdade, não é? Mas Sim. se dessemos tanta, era logo Ai, mais que não queríamos Eu acho, saber, que sim. andavam a. Não é? Vinha a CPCJ à nossa Exato. procura, provavelmente. Exato. Sim. Mas nós tivemos esse privilégio de ter Mesmo. ainda É um luxo. apanhado um bocadinho de liberdade, não é? É, E dos eu nossos acho que pais não saber onde é que nós andávamos. Não, minimamente. Não é? Mesmo a minha avó, coitada, sabia lá. A gente andava por caminhos. Às vezes, era a primeira vez que estávamos a fazer aquele caminho, não é? Íamos Sim, nem descobrindo vocês sabiam. lá pelo meio dos pinhais e das coisas todas. Mas era muito agir. E tu era eras mesmo tímida, não eras? muito tímida. Muito tímida. Eu ouvi qualquer coisa de tu a contares que eras super tímida. Sou. Eu tenho uma coisa que é, eu Sou, sempre Ellen, adorei... sou, mas já trabalhaste um bocadinho Muito. nisso. Porque eu sempre adorei conversar e comunicar, e para mim foi muito fácil escolher o curso de jornalismo na altura da faculdade, porque eu sabia que eu queria comunicação de alguma forma. E eu sempre gostei muito de conversar e de estar com as pessoas, era sempre o que eu mais gostava de fazer, bom, ainda hoje. Isso é bom para uma pessoa tímida. Não Exato, É? Tens só ali que um tive que balanço. vencer, mas tive que me contrariar muito. E mesmo hoje em dia, às vezes há situações em que eu ainda fico um bocadinho desconfortável, mas tento também contrariar-me. E as pessoas às vezes dizem assim, mas não pareces nada tímida, Sim, pareces super à como a vontade. mim. E eu não, E eu também tenho um bocadinho isso. Olha, o Herman no outro dia chamou-me uma falsa tímida, e se calhar é o que eu sou, na Uma verdade. falsa tímida. Sim. Pois, eu não sei se te aconteceu, mas o meu truque para combater isto foi estar sempre confortável, ser sempre eu. Sim, igual. Estás a ver? Porque se eu durante Igual. muita adolescência, tu tentas ser o que não és, não é? Certo. E então aí é que ficas completamente fora d'água, não é? E a partir do momento em que eu percebi, tipo, se eu for eu própria, mesmo com as minhas fragilidades e a dizer eu não sei, eu não percebo, podem me ensinar, ou não percebi essa, sei lá, coisas mesmo, assim, sim. passei a ter muito mais confiança, assim, eu vou-me safar se eu for eu própria. Olha, eu dou as minhas oficinas de escrita para redes sociais e já dei tantas e ainda assim sempre que começo uma fico nervosa. E eu digo sempre aos participantes, agora é tudo online, não é? Mas digo sempre aos participantes, eu estou um bocadinho nervosa porque eu para mim isto não é... E as pessoas riem-se, acham que eu estou a brincar. Exato. Mas eu digo sempre isso, mas a melhor estratégia é sempre sermos nós mesmas. Pois porque é. aí, olha, se Estamos correr mal... confortáveis connosco. Quem faz o que pode, mais não é obrigado, não é? Como Claro. diz o ditado. E é um bocadinho, sermos nós mesmas, Sim. é bom em tudo. Porque até acho que se tentares ser outra coisa, nunca sabes se a pessoa não gostou de ti ou só não gostou daquilo que tu estavas a Certo. tentar ser. E hoje és uma coisa e amanhã serás Exatamente. outra. Não é? Porque é Exatamente. impossível sermos sempre fiéis a nós mesmos se não formos mesmo genuínos, não é? Claro. É um trabalho. E eu acho que isso também é muito importante nas redes sociais. É o que eu mais repito nas minhas oficinas, é isso. Quem é que te procura para fazer Olha, esses cursos? São marcas? São... Normalmente, já me aconteceu dar, por exemplo, ao Parlamento Europeu, para voluntários do Parlamento Europeu que iriam trabalhar as redes sociais. Normalmente é muito pessoas que começam os seus negócios, empreendedores, mas que querem trabalhar a parte da comunicação porque não a tiveram nas suas formações, pronto. Sim. E então, normalmente, aí a partir Podes de 40, dar, assim, 45... um curso muito rápido, sem querer estragar os teus... Assim, Sim, é uma coisa muito basicamente, básica. aquilo é escrita, oficina de escrita para redes sociais. E eu digo que o mais importante é ter duas coisas, ser criativo. E quando não somos naturalmente criativos, há truques para sermos, e então eu falo desses truques e dos exercícios que têm muito a ver com a escrita criativa.
e sermos genuínos. E passo a vida a repetir isto, porque sermos genuínos é a única forma que temos de manter uma coerência e de, em última análise, criarmos uma personalidade. Porque isso. há pessoas, quando uma pessoa que me segue e que me diz assim, olha, vi este vestido, mandei-lhe a fotografia porque é mesmo a sua cara. É porque já nos conhecem tão bem. E normalmente aquilo é mesmo a nossa cara, não é? É mesmo. Porque nós somos sempre as mesmas, não é? Se a nós minha um dia sempre formos uma coisa... As golinhas, as manguinhas de balão estão-me sempre a mandar, são mesmo queridas. E eu digo, pois é que... E é, porque tu crias esta ainda hoje personalidade. dei uma rabecada nas minhas seguidoras hoje. Porquê? Porque... O que é que elas fizeram? Sabes porquê? Então, eu estava com um problema de montar um candeeiro. E estava a dizer que não gostava da sala, não gostava do fio, não sei o que, e elas começam a mandar fotografias dos candeeiros delas iguais aos do meu quarto, pendurados assim. E eu disse, mas vocês já não me conhecem, eu tenho igual. Porquê que me estão a mandar isto? Se vocês sabem, já vos mostrei o meu quarto 1000 vezes. Exato, já deviam saber. Já deviam saber que eu tenho isso em casa, não é isto que eu estou a falar. Exato. Não, mas ser genuína é fundamental. Até porque se uma pessoa não for genuína num dia vai dizer que a cor preferida é verde e noutra é azul. Dia mais tarde já vai para ser não apanhada. falar noutras coisas, certo? Sermos genuínos é assim, é o que somos. As pessoas podem gostar, podem não gostar, podem gostar mais ou menos, mas somos nós. E as pessoas devem seguir-nos e acompanhar-nos pelo que nós somos, não pelo que parecemos. Sim, e mesmo não concordando às vezes com... Certo. Não é? Podes gostar de uma pessoa, eu tenho 1000 amigas que adoro. Sim. E que não concordas com as posições, muitas vezes. Estou sempre a às vezes há amigas vezes? que eu estou sempre à cabeçada com elas, que não pensam igual a mim. Mas são minhas amigas. Exato. E acho que os seguidores também são isso. Não é preciso ser tudo igual e Exato. Pensarmos tudo igual. Como mas, é lógico. Não é? É gostarmos mas de tirarmos... Gostas de ter o teu Instagram? Gosto, por acaso é a minha rede preferida, o Instagram. Mas tens também o blog, não é? Tenho o blog, tenho o Facebook, mas no Facebook a minha página pessoal só existe porque eu preciso para ter a página do blog, Exato. que é a que eu alimento com mais frequência. E partilhas automaticamente? Não, por acaso não partilho. Tento fazer diferente. Tenta, já és a maior. Porque eu nas minhas redes, nas minhas oficinas, eu digo que as pessoas devem fazer diferente. Sei, Então depois não posso estar sempre a fazer tempo. igual. É verdade. Não, é assim, quando não há tempo não tem mal nenhum partilharmos, até porque vamos apanhar pessoas diferentes numa rede e noutra. Vamos apanhar algumas em comum, mas vamos apanhar muitas pessoas diferentes, de faixas etárias diferentes, já me com gostos diferentes. Numa opinião minha, que era mais polémica, e eu, bolas, pus no Facebook, porque eu já sei que no Facebook caem logo em cima, e no Instagram é mais a minha comunidade e já me conhecem muito bem, vê os meus stories todos, é mais íntimo, não é? Já me conhecem muito bem e eu pus no Facebook e fiquei tipo, foi para o Facebook. Mas depois, quando conhecemos bem o nosso público, por exemplo, as coisas sobre os livros que vão saindo, eu sei que no Facebook é mais útil ainda do que no Instagram, porque no Facebook é que estão a maior parte das pessoas que realmente poderão ir comprar aquele livro, ou que seguem, ou que gostam muito das coisas para crianças. E isso é a tua profissão, portanto tu tens que ser mesmo, dar o exemplo ali de comunicar para diferentes plataformas. Sim, quando consigo, porque é verdade que a falta de tempo é uma realidade. Mas as pessoas, se calhar, também depois vão tomar como exemplo e vão estar a ver. Deixa-me lá ver o que é que ela faz no Facebook, o que ela faz no Instagram, estás a dar. Sim. Não é? E eu também dou exemplos de coisas que eu faço bem e mal nas oficinas. Estás a ver, isso é tão bom. E é um acho bom que estamos exercício. A chegar à era da verdade. Estou sempre a dizer isto. Eu sou tão pela verdade não mesmo. É? Eu fiz um direto sobre os resultados do meu treino e eu disse a verdade sobre tudo. Eu quero falar dos teus treinos, porque eu, quando te conheci, tu não fazias nada. Nada, zero. E até eras tipo um bocado como eu. Não, eu odeio treinar ainda. Mas odeio, pronto, agora já ganhei o hábito, já não é mau. Mas vais todos os dias menos um dia de semana. É assim, não vou porque eu treino em casa. Sim. Já é uma vantagem. Mas tenho um PT em videochamada. Mas estes 6 dias de treino por semana foi mesmo numa plataforma que eu nem precisava ter o PT. Eu treinava a hora que queria e tinha os vídeos. Pois. Pronto, melhor ainda. E cumpriste certinho. Tudo certinho. Só houve 2 dias, em 36, que eu em vez de 5 voltas fiz 4, porque estava mesmo cansadíssima a morrer, não tinha dormido bem. Um dia estava com dores nas costas. E aí fiz essa batota 2 dias e assumi mesmo nas stories, disse hoje só fiz 4 de 5 voltas, não consegui mais. Mas fiz aquilo direitinho. Porquê é que resolveste meter-te nisso? Porque me chateia a continuar a 10 quilos do meu peso saudável. Sim. Não é para ficar magra, nunca fui magra e não me revia nessa condição de magra. Mas eu que tenho uma vida tão saudável em termos de alimentação e de hábitos... Nós somos iguais nisso. Eu não consigo. Eu também não consigo. E estou com muita dificuldade. 5 quilos. 5 quilos eu neste momento faltam-me 8.
Mas e chateia-me. E depois, como eu sou muito teimosa, não é que... depois há aquela coisa da reconciliação com o espelho. Eu estou muito bem neste momento com a imagem que vejo ao espelho, mas como sou muito teimosa e eu sei que o meu peso saudável não é este, eu quero chegar lá. E hei de chegar, mais cedo ou mais tarde vou chegar lá. Mas não é com esse objetivo, e sempre disse isso, de ser magra, seja o que for, é para me sentir bem. E os treinos foi exatamente para isso, para subir a rampa da minha casa e não ficar com os bofos de fora quando chego ao portão. Somos muito novas ainda para estar assim, não é? Temos E eu filhas sei muito novas. E eu sei que quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser. Então estou a tentar correr atrás do prejuízo. Correr literalmente atrás do prejuízo. Que giro. Para tentar chegar lá. Eu comecei a ver-te assim... Mas não sou obcecada com isso. Ou seja, eu quero chegar lá, mas não me peço todos os dias, nem ando todos os dias a ver quanto é que me falta. Não, é assim, é um objetivo. Sim, nem que demore um ano a chegar lá. Eu acho que é uma rotina. É mesmo por isso, sim. Já me faz bem conseguir incluir no meu dia um treino de meia hora. Ter algum prazer? Não, eu detesto treinar. eu continuo a dizer, eu acho que nunca vou gostar. Eu vou treinar e vou o caminho do meu quarto até ao sítio onde eu treino em casa e vou a resmungar. Eu treino e digo palavrões enquanto treino. Para mim, do género, estou farta disto. Nunca mais acaba. Ainda falta uma volta inteira. Raio esparta. Eu era daquelas que tinha uma PT que estava o tempo todo. Estou cansada e dá-me. Coitado, o Nuno também matura um bocadinho. Mas ela já está habituada. Mas depois tem isto, que sou focada e determinada, e se eu meto na cabeça que é para fazer, é para fazer. Pronto. E só descansas um dia de semana? Quando fiz essas 6 semanas, como acabaram as 6 semanas, agora estou a fazer 2 treinos, paro um dia. O que dá 5 treinos por semana ainda, é só menos um. É muito Mas treino 2 dias, paro um dia, treino 2. É o que, 1 hora? Não, são 35 minutos. Isso é muito intensivo, mas é bom, porque eu prefiro saber que só estou meia hora a sofrer, tudo, e depois ir tomar o meu banho e estou... Eu ainda não estou nessa, porque os miúdos ainda estão a ir para as escolas e não sei o quê, mas agora, eu durante a quarentena comprei uma bicicleta. Pois, eu vi. E faço 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, porque o tempo... ok. Boa. Por exemplo, o tempo de ir para o ginásio, o tempo que eu perdia, não, esquece. Os duches, o levar roupa, olha, tudo isso matava-me a minha vontade. Sim, e eu moro na Ericeira, o meu PT está em Lisboa, é muito giro, lá da New Me, porque eles treinam em jardins, na rua, tudo isso é giríssimo, só que é raro sair de casa. Mas ainda eu não vou muito a Lisboa, portanto eu prefiro os treinos por videochamada. A New Me sempre foi um bocado online, não sempre? Sim, tem muito, é muito irem ao encontro, por exemplo, eu tenho um trabalho em Lisboa, combinamos no Parque Eduardo VII e treinamos na rua. Isso, mas é que esta quarentena trouxe-nos todas estas coisas tudo online. Exato, e depois espetacular, eles adaptaram-se, então durante a quarentena treinei sempre por videochamada e mantenho, porque no meu caso dá muito mais jeito do que estar a ir para Lisboa só para treinar. Era impensável para mim estar a ir para Lisboa só para treinar, ou bem que tenho 2 ou 3 coisas e encaixo um treino, ou então treino em casa, prefiro. Eu também gosto. Olha, vamos a coisa, infância espetacular, Lisboa, fugias para lá, a escola. Eu sempre adorei a escola, sempre fui boa aluna. Eu era a chata que era a melhor aluna da turma, mas não era, é porque eu adorava tudo o que os outros achavam muito chato, eu adorava. A fazer os trabalhos de casa, adorava estar na escola a aprender, adorava saber coisas, adorava aquela sensação de hoje aprendi uma coisa nova. E eu tenho isso presente desde muito pequenina. De, olha, que giro que hoje falámos da Grécia, ou falámos do Egito. Eu adorava isso tudo. Giro. Portanto, era assim um bocado croma nesse sentido, o que não impedia depois de brincar na rua à macaca com os amigos e com os vizinhos e tudo mais. Mas era muito, sempre gostei muito de estar de volta dos livros. Esta altura do regresso às aulas, de ir comprar o material, da mochila, dos livros, eu adorava. Eu punha-me a ler os livros antes de ir para a escola, imagina. Que giro. Os manuais escolares. Sim. Pronto. E essa tua timidez com as amigas e não sei o quê, nunca foi impedimento? Ou... não era com as amigas, mas era com os rapazes. Os rapazes? Sim, era. Eu tinha, as minhas relações amorosas eram todas platónicas. E eles nunca chegavam a saber que eu gostava deles, porque eu nunca ficava... Tipo, eu tinha... As minhas paixões eram uma coisa muito a solo, porque eu não partilhava. Amigas, sim, sempre tive amigas, eu gosto imenso de estar acompanhada. Acho que não tenho, às vezes, eu digo assim, não tenho talento nenhum para estar sozinha. Gosto mesmo de estar com as pessoas e preciso de estar com as pessoas que me são, com as minhas pessoas, não é? Que me são próximas. Mas pronto, e com elas sempre é giro, porque com elas eu sempre consegui dizer tudo de uma forma muito sincera e sem...
sem tabus, nem sequer tinha assim grandes questões, não sou uma pessoa muito púdica, por exemplo, mas era tímida para com as outras pessoas com que eu tinha menos confiança, isso Que sim. giro. E depois foste encontrar uma pessoa que não é muito tímida, não é? Não, E não puxou, é se nada calhar, tímida. tu já contaste a tua história noutros podcasts que eu já ouvi e é Opa, muito é gira. engraçada porque no primeiro dia da faculdade era o primeiro dia das praxes. Então, na Escola Superior de Comunicação Que Social. horror. E então nós tínhamos um tipo enervante mesmo, que era o megafone humano dos veteranos. Os veteranos diziam-lhe coisas e ele gritava para o resto dos caloiros, apesar Sim. dele também ser caloiro. E eu virei-me para a Ai, minha era o amiga. Raminhos. Era. Ai, que E eu horror. virei-me para a Sónia, que era a minha amiga, na altura, que já andávamos na escola desde o 5º ano e Sim. fomos para a faculdade juntas, apesar de para cursos diferentes. E eu disse-lhe, olha, eu quando vir este tipo no corredor, eu faço-lhe uma rasteira. É insuportável. E nisto percebi que isso, ai que giras praxe, nunca achei piada nenhuma. Que horror. Então o que é Coisa que eu pior do fiz? mundo, desculpem lá. Perguntei na secretaria, isto vai ser até quando? Isto é até ao final da semana, então eu volto na próxima segunda-feira. E assim foi, fui curtir os últimos dias da Expo 98, porque estávamos em 98, e voltei segunda-feira, como pessoa muito responsável que sou, Exato. para a minha primeira aula às 8 da manhã, e percebo que à porta da sala onde eu ia ter aula estava lá essa pessoa. E eu virei-me para trás e disse à minha amiga, olha a minha sorte, que apanhei este cromo aqui na minha turma. Pronto, e foi assim. E acabei por fazer uma rasteira no sentido figurado. Exato. Tu disseste e cumpriste. E cumpri, que eu sou uma pessoa de palavra. Exato. Mas vocês foram amigos muito tempo, não era? Sim, a escola começou no início de outubro e nós começámos a namorar em março. Pronto, ainda foram bem uns mesinhos. Que apesar de termos sido sempre do mesmo grupo de trabalhos e estudarmos os dois juntos e isso tudo, pronto. E como é que se deu? Como é que olhaste para Olha, ele? foi numa altura que começámos a estudar para as frequências juntos. Nós íamos para a BDteca, nos Olivais, lá para no cimo de uma torre tinha um cafezinho que tinha, esse sim, o melhor bolo de chocolate do mundo. E então fazíamos umas pausas no estudo, só que as pausas começaram cada vez a ser maiores. Ou seja, nós fazíamos pausas para estudar. Exato. E conversávamos imenso. Quer dizer, ele conversava e eu ouvia, porque ele tinha muita necessidade de me contar os desgostos amorosos. Ele contava-te os desgostos. Todos, que era para eu saber tudo, pronto. Porque ele na altura já estava a se arrastar a asa, só que lá está, a minha timidez era uma espécie de cegueira que eu tinha, porque eu achava que não. Eu dizia assim, alguma vez, porquê? Porque eu, entretanto, depois daquela imagem do megafone humano ter passado, eu comecei a achar o rapaz interessante, giro, e dizia sabia umas coisas, Afinal, que foi não uma era coisa que eu assim sempre tão apreciei, irritante as como- pessoas saberem coisas. E tinha uma conversa engraçada e não sei o quê, pronto. E comecei a achar giro, mas só isto, porque a minha timidez não me deixava avançar, não é? Sim. E então, quando ele diz que era demasiado evidente o que ele estava a fazer, a mostrar que gostava de mim, e eu não percebia, em achava negação. que não. Em negação, completamente. E pronto, foi assim, mas depois, aos poucos, a coisa se deu. E isto foi há quase 21 anos. E continuou. Mas depois tiveram zangados, não foi? Tivemos 3 semanas separados. Só? Vai Foi. pouquinho. Desde Foi, porque estes ele- 20 anos? Sim, vão lá. 3 semanas. E estaríamos menos tempo. Eu é que disse, não, agora vais penar um bocadinho, se faz favor. Exato. Porque ele é que pediu ali o tempo Sim. e a separação, não sei o quê. E depois, ao fim de 3 dias, disse que estava arrependido. E eu disse, olha, mas agora desculpam agora lá. espera. Eu doidinha para voltar, não é? Mas disse, não, agora vais penar um bocadinho, que isto também não é assim. Claro. Então fui curtir, fui montes de vezes ao cinema com as minhas amigas e fui fazer E ele tudo mais alguma furioso. coisa. E ele furioso. E depois pronto, depois lá numa Páscoa, depois de uma vigília pascão, lá fizemos as pazes, pronto. E foi assim, até hoje. Que giro. É engraçado, porque vocês são muito diferentes, não é? Devem, Muito. obviamente, ter muitas coisas em comum, mas são pessoas Sim. muito diferentes e devem se completar também por isso, não é? Eu acho que sim. Sim, somos muito diferentes mesmo. Acho que com a vantagem de, em relação às coisas mesmo muito estruturantes, muito importantes, estarmos de acordo. Por exemplo, em relação à educação das miúdas, Sim, isso é ao muito- tipo de é escola muito que bom. elas frequentam, ao tipo de ensino. Já vamos falar disso também, que é mesmo giro. Há uma série de coisas em que nós estamos de acordo. Mas de início houve aqui muitas cedências de parte a parte, não é? Por isso mesmo, por sermos pessoas tão diferentes. Por exemplo, eu sempre precisei de ter tudo muito organizado e saber com o que é que posso contar, assim, super orientada nas minhas coisas. E ele
a expressão que ele mais usava era depois logo Logo se vê. se vê. E aquilo Que é uns tirava-me do nervos. sério. Hoje em dia acho que eu digo mais isso do que ele. Eu digo depois logo se vê mais vezes do que ele. Olha, também em casa Deu também assim um bocadinho a volta. verdade, também é capaz de ser assim. E eu percebi que, porquê? Porque na minha família, a minha mãe também era muito orientada, muito regrada, muito orientada para as funções da casa, por exemplo, das tarefas. Sim. E eu, pronto, achei que isso era a forma normal de se funcionar. E depois percebi que noutras famílias não era tanto assim, Sim. que se calhar não tinha mal nenhum em abrandar o ritmo. E eu acho que aos poucos e gradualmente fomos cada vez mais desacelerando. Até que eu acho que hoje tenho um estilo de vida que não tem nada a ver com o que eu tinha antes, não é? Mesmo quando trabalhava em televisão, que era uma correria pegada. Sim. E hoje eu tenho o contrário disso e não quero sair daqui, desta calma, no fundo, Sim. que eu consigo ter nos meus dias, não é? Mas éramos muito diferentes e tivemos que aprender muito o que era bom que o outro tinha que eu não tinha e o que é que eu acho que era bom ele ter da minha parte e tentar encontrar esse equilíbrio. Eu até ouvi que vocês compraram uma casinha ou alugaram uma casinha e depois que às vezes até nem tinham dinheiro Nada, até ao era fim do super... mês. Nós quando fomos viver juntos, nós éramos putos. Sim, foram Foi muito logo cedo. depois de acabar a faculdade. Nós fomos viver juntos em 2004. Eu tinha 23, ele tinha 24. Trabalhávamos os dois em jornalismo, tivemos essa felicidade de quando saímos da faculdade tivemos trabalho na área, mas muito mal pago, como Claro. ainda hoje é. E no meu caso eu acumulava 2 trabalhos. Como eu trabalhava como correspondente para o Diário de Notícias, eu precisei de um trabalho a tempo inteiro, porque só como correspondente eu não conseguia Sim. pagar contas. E então encontrei um trabalho a tempo inteiro num jornal regional que cobria a área geográfica sobre a qual eu escrevia para o Diário de Notícias. Então tinha 2 trabalhos. Trabalhava imenso mesmo. E ele tinha também 2 em trabalhos e quase jornalismo. um ordenado na altura. Bolas. E ele também em jornalismo desportivo. Trabalhava na Capital, que entretanto fechou. E ele foi para o Fundo de Desemprego e ficou a ganhar tipo 290 euros, imagina. E pronto, e nós tínhamos, sim, o dinheiro muito contado. Eu ia ao mercado, comprava tipo 4 laranjas, 4 maçãs e depois olhava para as moedas a ver o que é que sobrava. Ainda dá para comprar tipo 2 pêssegos. Sim. Era assim, super contado tudo. Eu vivi sozinha também quando trabalhei na SIC. Bem, nunca me chegou o ordenado até ao fim. Era Claro. tipo que aquilo caía tudo no princípio do mês e eu depois, assim. pronto, já pronto, tinha destino, agora- não é? Para a renda, para a luz. Exato, tudo. Sim. E agora tenho isto para viver os próximos 30 dias. Exato, era e nunca assim. chegava. Era assim. Mas vivíamos. E vivíamos, Como e é que olha é que possível? eu pedi ajuda aos meus pais uma vez. Porque para Eu mim, acho que também imagina, nunca eu pedi. quando fui para a faculdade, Pedi eu foi tratei assim da numa bolsa de estudo. urgência, alguma Pois, urgência, exato, mas e acho foi. que Acho que nunca foi numa pedi. altura que seguro do carro, com não sei o Exato. quê, foi assim uma coisa do género. E eu, desde que entrei para a faculdade, eu tratei da minha bolsa de estudo e tive sempre trabalhos em part-time. Eu trabalhei o tempo todo da faculdade. Trabalhava a traduzir textos num escritório de advogados, depois fui fazer uns fins de semana numa loja de roupas para crianças, imagina, fiz tudo e mais alguma coisa. E sempre para ser independente dos meus pais e não os estar a sobrecarregar, porque eu tinha mais 2 irmãs. E então, para mim, foi assim muito difícil quando tive que pedir dinheiro emprestado aos meus pais, porque eu desde os 18 ou 17, eu entrei para a faculdade com 17 ainda, nunca mais lhes tinha pedido. Sim. Mas pronto, mas depois também não foi preciso assim pedir mais, porque nós orientávamos com pouco, a verdade é essa. E a coisa parece que Pá, acontece, e não ao é? supermercado não comprava os meus iogurtes preferidos, comprava os de marca branca, naturais, que eram mais baratos. Azar, era o que Sim. havia, não passávamos fome, estava tudo bem. Tão E giro. era assim. E isso foi ótimo porque combinámos os dois que falta de dinheiro nunca seria problema. E então, de repente, nós nunca tínhamos problemas na vida. Porque esse era o único problema. único Então, que- não sendo problema, não E havia. esse é realmente um problema que massacra muito e massacra muitos E há muitos casais. divórcios que têm origem nos Sim, problemas é uma económicos. coisa e- muito chata, é uma coisa de lidar muito chata. Depois há um que ganha mais que o outro e depois Sim. estou a pôr coisa. E há, Enfim, sim. E há era casais... tão bom que não houvesse dinheiro, não era? Era mesmo, tipo, olha, agora precisava de um vestido, levava uns espinafres que andei a plantar na minha Exato. horta e Acho que é trocava. utópico e que não é bem assim, porque há Sim, claro. há umas Era civilizações que impossível. tentam viver assim, que já não é bem assim, não conseguem. Exato, e não Mas, funciona. sim, não Mas sim, funciona. mas é uma chatice. Mas era, bem, o dinheiro às vezes... Mas é isso, conseguirmos perceber que não é problema a falta de dinheiro, porque quer dizer, nós não gastávamos em nada, nunca fumámos, nunca sabes, aquelas coisas Sim. onde se gastava muito dinheiro. Sim. Connosco não havia, então assim, nós não tínhamos, não era por gerirmos mal, era por não termos mesmo Sim. mais. Portanto, Isso aproximou-vos, isso Muito. fez Sim, vocês e uma equipa. sim, e desde cedo perceber que juntos tínhamos que resolver problemas que aparecessem.
E serviu para isso como serviu para tudo o resto que foi aparecendo ao longo do caminho, não é? Ele surpreendeu-te como homem? Sim, porque de início Não, eu tinha uma deixou de ser o visão... do megafone. Exato, deixou rapidamente ser do megafone. E porque de início eu tinha uma noção de que era meio infantil, ou era meio... Porque eu acho que nós, mulheres, é fácil acharmos os homens meio infantis. Porque eu acho que nós somos mais crescidas mesmo, a maior parte da vida. E não, e de repente eu tinha ali uma pessoa ao meu lado que era responsável, que era e companheiro, e isso tudo, e então, pá, de repente está tudo bem, e não... E surpreendeu-me nesse aspecto, pronto. Sim. Porque essa parte da maturidade, eu tinha algumas dúvidas. Não tinha em relação a muitas outras coisas, mas tinha em relação a isso. E não, e é uma pessoa super... E mesmo hoje em dia, há pessoas que se admiram, às vezes quando ele escreve um post mais sério, Sim, ou ou como assim... ele fala Diz a daquelas Raminho, estava à questões espera da piada no fim, ou... Sim, sim. Não, mas é porque realmente é uma pessoa muito responsável e muito adulta e Eu acho que acredito muita coragem a muitas coisas que ele faz, de falar Sim, dos problemas dele, e porque deve, no fundo, inspirar imensa gente e ajudar Sim, muita gente. e não é fácil para ele Pois não, falar. porque se expõe muito, não é? E acho que faz muito bem, porque depois recebe sempre muito feedback de pessoas a dizer que lhes deu alguma sensação de normalidade, não é? Exatamente. Que E é tão mostra, importante. sim, mostra esta verdade, não é? Que é tão boa. E esta questão da vulnerabilidade, não é? Sim. Que isso também está muito associado ao que nós falávamos há bocadinho do ser verdadeiros e ser Sermos genuínos, nós próprios, não é? Nós não é? próprios. Às vezes nós achamos que ser nós próprios é quase como descermos um degrau quando é subirmos 3 ou 4. É mesmo. Não é? É incrível. É muito giro isso. Pois é. Olha, agora fiquei assim um bocadinho a pensar nisso, é mesmo giro. E vocês também, é isso, essa complementaridade que vocês têm. Eu não sei, eu conheço-vos pessimamente, não é? Só de... A ele não conheço sequer. Sim, Mas nós o que me cruzamos parece é algumas que... vezes só Sim. também. Mas parece-me que tu puxas o melhor dele, ele puxa o melhor... Olha, acho que sim, que de forma inconsciente fazemos isso. Porque ele é mais extrovertido, puxa o teu lado coisa, tu és mais... Sim. Como é que eu ia dizer? Não Mais é terra a reservada, terra, ou não, mais... mais, sei lá. Sim. Sim. E se calhar puxas também esse lado mais introspectivo dele, não sei. Acho que sim. Assim, visto de fora é o que me... Sim, olha, nós desde cedo combinámos que nunca íamos do género. É quase não é um lema, mas é quase um lema lá em casa, que é não levar a vida demasiado a sério. No sentido em que, se há um problema, não dar ainda mais espaço a esse problema, não é? Tentar relativizar as coisas. E já passámos por coisas muito complicadas e gerir as coisas com algum humor ou com alguma leveza sempre nos ajudou. E eu acho que neste exercício de tornar a vida menos complicada ou mais leve, eu acho que aí acontece isso, que é eu, se calhar, ele ser conquistado pelo que há de melhor em mim e vice-versa. Mesmo. E chegarmos aqui como equipa, que os casais, quando se dão bem e têm filhos, são, não é? Sim. Como equipa até hoje, não é? Mas espera aí, tu casaste com um jornalista e acabaste com um humorista. É verdade. E que é o que o meu sogro diz, que investiu no jornalista e saiu-lhe um palhaço. Exatamente. Mas ele também casou com uma jornalista e hoje em dia o meu trabalho tem muito pouco a ver com isso, apesar de continuar ligado à escrita. Sim, mas os teus horários, não sei o quê, mantêm-se um bocadinho. A vida dele sim. alterou-se muito, sim, não? Sim. Como é que... Sim. Como é Nós que foi? mesmo de início, olha, ele trabalhava na Capital, era um jornal vespertino, portanto ele saía de casa tipo às 2 da tarde e chegava às 11 da noite. E eu não, então eu saía às 8 e chegava tipo às 6. Então já só nos víamos mesmo no finalzinho do dia ou mesmo no início, portanto já estava habituada a isso, sim. Mas não estavas habituada à exposição? Não, isso foi uma... E ele também não, não é? Também não. Isso aí, a exposição dele foi uma coisa que, que aconteceu aos dois. Sim. E sim, e foi... Não foi assim, não foi fácil, depois é uma questão de hábito, não é? Mas de início foi estranho. Quando ele começou a fazer mais coisas na televisão, no 5 para a meia-noite, começou a ter maior visibilidade, era estranho de repente estarmos a jantar e as pessoas virem ter connosco a falar, e isso era... E tu com a tua timidez? Eu com a minha timidez, com os meus 600 seguidores no Facebook, na altura. E agora são quantos? Agora sei são lá, no Facebook não sei, mas assim... no Instagram são 215 mil. Sim. Mas é engraçado. É engraçado ver essas diferenças e é giro perceber que, apesar da visualidade ser outra, nós somos exatamente as mesmas pessoas, quer dizer, mais crescidas só, não é? Porque já nos passou vida por cima. Conseguiram manter-se com os pés assentes na terra e iguais com os vossos valores? Isso sim, porque
Sim, porque na verdade parece que as coisas não mudaram, não é? Mudou essa visibilidade, mas tudo o resto, quer dizer, não houve Alguma vez assim. tenhas assim chateado com alguma coisa de imprensa assim? Opa, olha, ainda agora, esta semana, ele Porque tu brincas publicou. muito e gozas muito e vais lá Sim, quando ele põe os rabos, tu tens sim, sempre uma tudo. piada muito gira. Exatamente. Eu Até acho eu é que... que às vezes lhe mando as fotos dos rabos. Digo, olha, Pois este é. rabo tão jeitozinho, podes fazer a dizer que tens um cortinado igual. Tipo. Porque eu acho Não, eu piada às a vezes, isso. melhor do que a piada dele dos rabos e não É o sei o que eu vou quê, é a tua responder. resposta. Portanto, Não, eu digo assim, põe lá essa foto que eu já te lixo. A seguir, sabes? É um bocadinho. Vai lá pôr, vai. exato, em vez de te chatear, Engraçadinho, vai lá pôr, que eu já te digo como é que é. é muito E giro é uma isso. coisa que nos diverte imenso, essas brincadeiras. Mas, epá, às vezes acho o que sai, às vezes na imprensa, é muito injusto. E às vezes ficamos um bocadinho tristes. Ainda agora ele publicou um desses posts em que falava da ansiedade e da necessidade que sentiu de voltar à medicação, que era uma coisa que não acontecia há muito tempo, mas que não era nada um passo atrás, era reconhecer que precisava Claro. e que as pessoas também deviam pedir ajuda se E nestes precisassem. tempos difíceis também, não Exatamente, é? portanto, toda a gente Jesus. tem que usar as ferramentas que tem à Claro. mão. E às vezes não são muitas, portanto, é aproveitar mesmo as que há. E houve uma revista, não interessa, são sempre as mesmas também, Exato. a dizer que, tipo, a comparar com o Pedro Lima e a dizer que, tipo, que ele pensou fazer o mesmo que o Pedro Lima e foi muito injusto e nós sentimos muito tristes por nós e pela família do Pedro, que ainda por cima nós conhecemos, não é? Sim. E achámos aquilo de uma injustiça e de uma crueldade enorme. E não foi nada o que estava no texto, quer dizer, Sim. tiraram aquilo completamente do contexto para vender, mas na verdade tu depois vais responder, vais estar a dar mais visibilidade a isso, porque a maior parte das pessoas cá nem se cruzou com essa notícia, então preferimos não fazer nada com isso, mas Mas isso é percebes? frustrante, não é? Mas é muito, e às vezes é triste, às vezes as coisas Sim. que são tristes, Eu nem mas vou falar pronto. do que é que eu vi nestes tempos nas revistas dessas Pois. assim, porque, enfim, Sim, é para lá mas de... há muita coisa muito feia, não é? Que É se mesmo. escreve Então e não. e que não é justa, pronto, e não é verdade. E as tudo. consequências que podem ter, as E mágoas que as consequências, pessoas... exatamente. E depois é Não, isso, dá tanto ele mandou-me trabalho. um link da revista e eu estava a ler o título assim, eu não estou a acreditar nisto. Eu disse, por favor, não respondas a isso. Porque a vontade dele era responder, mas isso é estar a dar mais, é pôr holofotes nas coisas, não vale a Pois. pena. Pronto, Mas às vezes sim. esta impunidade é Sim. tão irritante, é tão injusta. É, parece que voltámos atrás em algumas Sim. coisas em relação aos direitos, às No outro dia liberdades. vi alguém contente que tinha ganho um processo, mas não desistiu. Foram muitos anos, foi muito Sim, dinheiro. porque normalmente as revistas continuam a ganhar os processos. Sim, e aquilo compensa-lhes. Exato. Preferem fazer uma coisa destas e Claro. vender. Enfim, mas também há revistas que... E revistas, claro. E revistas, Claro que sim, exatamente. há outras que nos tratam muito bem. Claro, Há mesmo. sempre Não é tudo. felizmente, o outro prato Claro na que sim. balança, mas sim. Sim, como em todo lado. Mas pronto. Pois é. Mas deve ser duro. E é essa coisa que, não é? Que não estavam preparados. Não. Vocês não escolheram Sim. de início esta profissão, de repente, não é? E ele começou, esta história de ele se tornar humorista, começou precisamente quando ficou desempregado do jornal A Capitão, que ele na altura criou um blog onde escrevia coisas com piada, pronto, coisas mais engraçadas. Sim. E depois começou a fazer stand-up, meio por brincadeira, e depois percebeu que se sentia muito bem em cima do palco, basicamente a gozar com a realidade, em vez de fazer da realidade o seu trabalho no dia-a-dia, que era o que ele fazia no jornal. E pronto, e começou a partir daí. Giro. E foi muito engraçada a nossa história. E tu sempre lhe deste força? Sim. Olha, nessa fase que ele estava desempregado e que ganhávamos ainda menos do que já ganhávamos e tínhamos que fazer ainda mais contas à vida, eu estava a trabalhar nos 2 jornais e surgiu uma proposta de trabalho. Era de um estágio, mas era um estágio de um mês e se corresse bem ficávamos. Numa produtora de televisão. E na altura foi uma amiga minha que mandou essa proposta, mas para ele, porque ele estava desempregado. E nós os dois, à maluca completamente, decidimos que eu já estava muito farta de trabalhar no jornal, principalmente pelo jornalismo regional, porque eram sempre as mesmas pessoas, os mesmos sítios, as mesmas notícias. Sim. Estava a ficar um bocadinho cansada daquilo. Pá, e nós os dois, assim meio à doida, decidimos não, que ele tinha que continuar a apostar na comédia, apesar de ainda não ganhar dinheiro com ela, e que eu, como estava muito farta dos 2 jornais, eu ia um mês à experiência, repara. Para aquele que era para ele. Na produtora de televisão. E foi assim. E eu fiquei, por sorte, mas tivemos um mês Mas em isso que eu não ganhei.
Mas o não ter E filhos fiquei. dá uma grande... Sim, porque tu pensas, opa, se há alguma coisa somos nós, não é? com filhos Com é filhos muito eu nunca difícil. faria isso, nem eu, ele. eu fiz um bocadinho. Pois, mas é preciso coragem. Mas foi uma loucura. Mas aí não tínhamos mesmo Ainda plano B. ainda é uma loucura. Pois, é verdade, ainda é Ainda é tudo uma loucura, mas é também verdade. acho que é para toda a gente. Mas Ninguém, foi bom. hoje em dia ninguém está Não, a salvo não, de nada. não, exatamente. E é bom esta coragem porque te permite fazer mais o que tu gostas. E eu depois fiquei nessa produtora imensos anos. A produtora de televisão. E daí só passei para outras produtoras de televisão. Já não saí da área porque eu sempre gostei muito e sempre me deu muito gozo esta parte dos conteúdos em televisão. E ele continuou a apostar na comédia e a coisa correu cada vez melhor. Portanto, foi uma aposta ganha, mas foi ali mesmo à maluca. Foi mesmo um salto no escuro. Mas foi giro. Foi um período muito giro. E depois, quanto tempo depois te resolveram ter filhos? Ou resolveram? Ou quando... Olha, eu depois tive 4 meses a trabalhar em Luanda, em Angola, também na criação do... Sozinha. Recebemos os dois o convite. Ele disse um não redondo e eu disse um sim redondo. Portanto, sério? E como portanto, pensámos foi? assim, Foi na já boa? tínhamos casado, aí já, além de viver juntos, já tínhamos mesmo casado, isto foi em 2008, nós tínhamos casado em 2007. E ele disse, mas vai, tu e eu fico cá. E eu disse, mas eu gostava mesmo de aceitar este convite. Olha, E ele, isso então, é mas muito, vai. isso é muito giro. E eu fui, dizeres isso. precisamente porque não tinha filhos, não é? Senão não conseguia ficar tanto tempo Mas fora. é muito giro, não Sim, é? sim. Tu quiseste ir, ele não, e assim, foi assim. E ele depois respeitaram a decisão de cada um. Exatamente. Ele depois até ficou a trabalhar para o mesmo projeto que eu, mas a partir de casa. E eu fui, estive lá 4 meses. Depois, quando voltei, nós tínhamos muitas saudades e decidimos depois logo a seguir ter filhos e tudo, e nunca mais nos largámos. Porque foi difícil. E como é que foi meses. a primeira filha? Foi fácil? Foi... Olha, a primeira gravidez tive um aborto espontâneo. Portanto, a primeira tentativa não correu bem. Às 7 semanas. É igual a mim. E pronto. E eu achei, muito honestamente, e até já partilhei isto, eu achei que eu fiquei triste, como é normal, mas achei que aquilo me ia afetar de outra forma. E pensei assim, eu estou a reagir tão bem, precisamente também por isto, por haver sempre alguma leveza e sentido de humor, que pode parecer quase uma parvoíce em determinados contextos, mas que não é. E é a nossa forma de lidar com as dores que nos surgiram ao longo da vida. E nessa altura ele dizia, olha, o primeiro não resultou, tentamos para a próxima, mas tudo assim muito leve. E eu embarquei naquilo de ser tudo muito leve e pensei, isto vai-me dar um baque gigante daqui a 2 ou 3 meses quando eu perceber o que é que me aconteceu. Porque ainda por cima era uma filha ou um filho, não é? Desejado, não é? E planeado, eu fiz uma dieta, perdi algum peso para ter uma gravidez mais saudável. Foi tudo muito preparado. Não foi assim à toa, nem foi por impulso. Sim. Mas a verdade é que reagi bem e depois tive a sorte e a felicidade de ficar grávida da Maria Rita só 2 meses depois. Eu acho que não me deu tempo. 3. Eu acho que não me deu muito tempo para ficar muito triste ou ficar a pensar na situação. E pronto. E a partir daí depois a Maria Rita, depois veio a Maria Inês e a Maria Leonor e depois correu sempre tudo bem. Porquê é que são todas Marias? Porque acharam graça? Porque não, eu não achava Maria graça Rita nenhuma. Não? A Maria Rita era mesmo Maria Rita, Maria porque Rita, sempre foi o meu nome preferido. Eu adoro a Maria Rita, adoro a Elis Regina. Então, adoras-me? Adoro-te. Não, mas é verdade, e sempre gostei muito do nome Maria Rita. E eu em pequena não gostava, sabes? Não. É tão giro. E agora acho mesmo giro. É giro. Irritava-me imenso. Eu sempre gostei imenso de Maria Rita. Não conheci ninguém que se chamasse Maria Rita. É engraçado, a não ser a cantora, lá está. E eu sempre gostei das músicas dela e principalmente das músicas da mãe dela. A sério. Sim. E nós brincámos a dizer Maria Rita a entrevistar Maria Rita. Olha que giro. Foi mesmo giro. Eu fui ao concerto dela no Coliseu e fartei-me de chorar o concerto todo, porque aquilo era muito pessoal, é muito emotivo. Olha, não sei, a gente às vezes faz assim umas associações com pessoas que não conhecem de lado nenhum, mas é bom. Mas ela é normalíssima. Querida, sim, ela é querida, não é? Pelo que eu percebi ali, também não a conheço. E pronto, e então a primeira era Maria Rita e não houve assim muita dificuldade. E na altura, quando foi da Maria Rita, ele disse, mas eu também gosto de Maria Inês. E eu disse, olha, eu também gosto de Maria Inês, mas gosto mais de Maria Rita. E ficou Maria Rita. Depois, quando eu fiquei grávida a segunda vez, e soubemos que era uma menina, ele disse, agora podia ser Maria Inês. E eu, nem penses, parece que nos deu uma branca, que falta de criatividade, agora ter uma Maria Rita e uma Maria Inês, por amor de Deus. Então o que é que ele fez? Começou a dizer à Maria Rita
que o bebê na barriga da mãe se Era chamava Maria Maria Inês. Inês. A miúda, com 2 anitos, estás a ver, ainda não tinha 2 anos, começa a dizer Minês, 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 pá, ninguém teve coragem de Exato. mudar o nome. Ela já fez aquele propósito. Claro, foi tudo A partir do pensadinho. momento em que tínhamos uma Maria Rita e uma Maria Inês, não fazia sentido a outra não ser Maria. é. Parecia que tinha sido achada Exato. nas ervas e levada para casa. E então, olha, decidimos pôr Maria também. Foi assim que surgiram as 3 Marias, mas eu muito contrariada de início, porque eu não queria nada. Eu adorava o nome Beatriz e Matilde. Hoje em dia há 500 Beatriz e 500.000 Matildes. e assim, então mais... E pronto, e Maria Inês, ainda assim não há tantas, mas pronto. Mas eu na altura fui um bocadinho contrariada, mas depois E agora, acaba por ser engraçado. agora fica mesmo giro, não é? Agora E já... é giro, e depois é engraçado, porque elas realmente, de parecido, só têm mesmo o nome, porque elas são tão diferentes umas das outras, as 3, Que super giro, isso é muito diferentes, giro super, ver, não super é? diferentes. É tão engraçado. Como é que nascem do mesmo sítio? 3 crianças educadas pelas mesmas pessoas Sim. ao mesmo tempo na mesma casa, Sim. completamente diferentes, É mesmo personalidades engraçado. diferentes, gostos diferentes. A Maria Rita é muito prática, muito desportiva na maneira de Sim. vestir. A Maria Inês é super vaidosa. A Maria Leonor, nós a dizer, vai sair mais uma ou outra, é ainda pior que a Maria Inês na vaidade. Tipo, hoje foi para a escola com uma roupa que eu até escrevi. Hashtag não foi a mãe que escolheu. Exato. Esquece. E, Que seja opá, para a mas escola. é muito giro. Sim, eu sempre as deixei ir como Para a querem. Já escola, foram então, vestidas de Frozen, exato. já foram vestidas... Eu tenho uma coisa que é ao fim de semana eu escolho, agora já. Eu vi que tu escreveste isso e achei piada. Agora já não tanto aos mais velhos, mas Sim, a tua mais crescida já não já te deve não, deixar então escolher. ela já me rouba roupa, Pronto, claro. já vai está na com fase. topzinhos pequeninos, sabes? Pronto, E eu, ai meu, Tá a com 11 crescer. anos, 11. está a crescer e tu Mas é muito- sossegada. Sim, sossegada, calma. Não, mas é muito agir ver essas diferenças entre elas. É muito giro giro. mesmo. E os feitios mesmo. Olha, e e a vossa perceber com o que é que casinha vibram. lá? Olha, a nossa casa... Saíram de Lisboa toda... para lá? Não, nós morávamos em Mafra. Portanto, saímos de Mafra. Mafra para a Ericeira. Ah, Mantivemos-nos então, no concelho. Mas Pronto. mais campo agora. Sim, se bem que nós já vivíamos numa aldeia em Mafra. Depois Sim. precisámos de vender essa casa de campo que as pessoas ficaram a conhecer por causa do programa do 100%, Sim. da missão 100%. Essa casa que era mesmo uma casa de campo, tivemos que vender para comprar terreno, não é? Porque não há empréstimos para terrenos e nós precisámos de vender a casa Sim. para comprarmos o terreno para a casa nova. E durante a construção ficámos a viver num apartamento na Ericeira, aí menos campo, pronto, mas sempre perto do mar. Sim. E agora estamos mesmo numa aldeia, nós temos cabrinhas e ovelhas mesmo no terreno ao lado, é maravilhoso. Já plantei alfaces, Sentes-te espinafres, bem agora tenho lá courgettes. campo? Eu sinto-me em casa no campo. E faz-me lembrar muito da minha infância outra Pois. vez, não é? Que eu vivia rodeada da serra. E então sinto-me muito bem ali. E pronto, e a casa era mesmo um projeto já que nós tínhamos há algum E deu-te tempo. imensa dor de cabeça. Deu. As casas, construir uma Eu já casa... percebi que é sempre um... Dá sempre uma dor de cabeça enorme. Quando nós queremos fazer uma coisa um bocadinho diferente do habitual, mais ainda porque as pessoas não estão preparadas para Pois. isso. Por exemplo, a nossa casa é de madeira, tem madeira, vidro e cortiça. É sustentável, é ecológica, sim. pronto. Tem os painéis solares, tem aproveitamento da água das chuvas, tem uma série de coisas. E foi muito difícil, por exemplo, conseguir o empréstimo do banco, porque em Portugal só 3 ou 4 bancos é que financiam casas de madeira. Pronto, porque dizem que não financiam esse tipo de construção. Parece que estamos a falar tipo, de uma barraca. De uma... Quando são casarões Quando e são lá casas fora... que está mais que... Pá, nós temos materiais na nossa casa que têm pegada negativa, nem sequer é zero, Sim. que é incrível. O Incrível. nosso chão tem pegada negativa, porque é cortiça. Em vez de haver mais apoio a isso, Não, não é? é o contrário. O chão é de cortiça e tem pegada negativa porquê? Porque quando se tira a cortiça dos sobreiros, eles não morrem, como é lógico, Exato. não é? Só ficam descascados. Mas esta empresa ainda planta novos sobreiros, por isso é que se Exato. descascasse só era pegada negativa. Como eles ainda plantam mais, Plantam. tem pegada negativa, pronto, em vez de ser nula. E só que isto dá trabalho a pesquisar, porque não é logo o primeiro E material foram que nos vocês vão... que fizeram, pensaram nisso tudo? Queriam Sim. mesmo, partiram Sim, para... muito mais o Raminhos neste processo de descobrir Giro. os materiais do que eu, mas sim, procurámos tudo o que era mais Então, amigo do se- ambiente e pronto, mais. se dá Porque também é trabalho- mais confortável. Nós, não é só por uma questão altruísta. Sim. Claro que nos preocupa o meio ambiente, mas nós sabíamos que quanto mais sustentáveis fossem os materiais e mais sustentável fosse a casa por si só mesmo, em termos de gestão do calor, das Mais temperaturas, poupas também mais é. poupas na Exato. energia, mais confortável a casa é. Claro, na é realidade, e é quase de facto um confortável. investimento, É. não é? Exatamente, e estamos muito felizes lá com a casinha. Olha, e as tuas filhas no campo e na escola, tens Sim. que me falar da escola delas. Então, a escola, a gente diz escola entre aspas, não se pode, legalmente exato. não é uma escola, é uma associação de aprendizagem, mas
quando a Maria Rita chegou à altura de ir para o primeiro ano, a Maria Rita era uma miúda muito reservada, fechada mesmo. E nós achámos que estar a pô-la numa escola dita normal era estar a anular completamente a miúda. Nós achámos, ela nunca vai abrir a boca, nunca vai... Porque ela era mesmo muito fechada, tinha mesmo problemas, depois até acabámos por procurar uma psicóloga, também para ajudar a libertar um bocadinho, e hoje em dia é uma miúda completamente diferente e muito mais para fora e tudo mais. Apesar de ser a mais reservada das três, Sim, a nível de sociabilização e não sei o que, está muito melhor. Mas pronto, e na altura havia um projeto lá em Mafra que era uma associação de aprendizagem que recebia os miúdos uma parte do dia, mas eles tinham que estar inscritos em ensino doméstico. Pronto. E nós fomos visitar a escola, achámos que aquilo era perfeito mesmo o modelo de ensino e estávamos disponíveis também para contribuirmos para isso. Pronto, percebemos que era o melhor para ela e abdicávamos de algum tempo nosso para isso. E tínhamos que nos organizar, um e outro, e que íamos fazer isso. Na altura foi de tal forma que o Raminhos até disse que era quase um ato de fé, pôr a miúda naquele e pô-la no ensino doméstico. Depois percebemos que sim, que é, porque há muitas dificuldades. Pronto, entretanto, esse projeto não resultou tão bem, mas as tutoras que eram no fundo a alma do projeto iam sair. E então nós pegámos no fundo nas tutoras e um conjunto de pais, entre os quais nós, não é? Decidimos criar um outro projeto de educação. Pronto. Então criámos. Que em Mafra também. Afeto ao homeschooling. Ao homeschooling, exatamente, é ensino Mas doméstico. em vez de ser dado pelos os pais, miúdos são dados pelas tutoras. Sim, não, é assim, em casa nós continuamos a dar algum apoio aos miúdos e depois eles vão durante umas horas a esta associação que conseguimos um primeiro andar de uma coletividade lá de Mafra, é aí que funciona a escola, entre aspas, e eles vão lá, elas neste caso, vão durante uma parte do dia e depois a outra estão em casa, pronto, e vão complementar no fundo as coisas que aprendem também em casa e vice-versa. Então, e é muito nesta quarentena até te deu jeito porque não era nesta uma quarentena, coisa apesar de não irem lá, era uma parte. coisa com que eu já estava habituada. Pronto. E fizemos o que elas iam lá fazer, fez tudo através das plataformas, dos Zooms, Sim, mas já fundo, estavas videochamada, muito familiarizada sim, com o que tinham que fazer. Elas sabiam muito bem o que é que tinham que fazer em casa e tudo mais. Porque pronto. isso foi os miúdos todos a habituarem-se, isto foi muito difícil, Elas não é? estavam já habituadas à maior parte, sim, das coisas. Não foi tão difícil nesse aspecto. Para nós foi uma carga muito grande, porque em vez de estarmos umas horas, era o dia todo, porque às vezes elas não conseguiam. Às tantas desistimos e dissemos, a escola é de manhã. O que não conseguirem fazer hoje, fazem amanhã, porque não conseguimos estar o dia todo neste processo. Não dava. Eu tinha o meu trabalho, estava a escrever um livro em ghostwriting, nessa altura, com entrevistas. Tu também escreves ghostwriting? Escrevo. Até é o que eu faço mais. É? É no fundo a Catarina escreve para outras pessoas fingirem que escreveram. É isso, mas é verdade. Desculpa. Biografias, muitas vezes, pronto. Sim. E então eu estava assim, biografias. Eu estava a escrever uma com entrevistas que normalmente são presenciais, dá jeito, não é? E são às vezes pego-me em casa das pessoas durante uma semana e estou ali a absorver tudo o que me contam e o que dizem e anoto tudo e gravo tudo isso. E ali não, tínhamos horas marcadas para entrevistas por Skype, por Zoom, etc. E eu a falar com a pessoa e ouvia a Maria Leonor aos berros na sala, tipo, foi o caos. E foi assim, escrevi um livro durante a quarentena, mas depois fazia uma pausa para estender roupa, para fazer comida, vocês sabem, toda a gente passou por isso. Mas na altura, apesar da escrita ser o momento em que a minha cabeça tinha alguma normalidade, não é? Alguma sensação de normalidade e de produção de alguma coisa boa, por outro lado eu pensava que jeito que me dava neste momento não ter trabalho. Isto é horrível dizer-se, mas percebes? Porque eu não conseguia dar conta de tanta coisa, das refeições, da roupa, somos 5, somos muitos, não é? Tu sabes. E às tantas foi muita coisa para gerir. Foi muito tempo. Depois foi aprender a facilitar ao máximo, que eu já fazia, mas acho que ainda aprendi a fazer mais, que é roupa, não há cá passar roupa a ferro, esquece. Estávamos todos em casa, ninguém nos via, quem lá saber, alguém me disse assim, paga a veta direitinho. Eu só faço uma refeição sentada, alguém me disse. Há uma refeição sentada, depois nos outros dias é sanduíches ou é... Não, para nós não dá. Eu tinha que cozinhar o tempo todo. Eu sim, mas porquê que eu não me lembrei disso? Eu cozinhava o tempo feita todo. Escrava da cozinha. Não mesmo. O que eu procurava era fazer a mais, não é? Aquela coisa da quantidade para sobrar. Mas ainda assim não dá. E foi muito a cozinha, muita roupa, a casa. Punha o meu amigo, sabes o robô, que tu também a aspirar. Foi o meu melhor amigo. Também eu já disse isto, que não foi uma realidade completamente estranha para mim, porque eu já tinha muito tempo os meus filhos em casa, assim, às 3 da tarde, e a Maria também
agora está numa escola que às vezes sai ao meio-dia, não sei o quê, e eu trabalhava em casa. Pois. E também parava para fazer máquinas, para não sei o quê. Já, Claro que pois. isto foi uma intensidade muito maior e muito tempo. Sim. Mas também não foi muito estranho. Agora podia-me ter precavido e fazer sanduíches para o almoço ou Pois, eu também assim, umas nunca coisas fiz. parvoíces. Para mim foi uma liberdade imensa quando os restaurantes começaram a ter o takeaway. Exato. Porque eu de vez em quando eu dizia, não, hoje Não, à noite vamos eu acho buscar que comida ou nunca- vêm cá entregar. Porque Eu acho que nunca pedi tanta comida como na Exato, quarentena. epá, Porque e é eu não estava baixar a mesmo a conseguir. fasquia, a guarda, é tipo, olha, vamos facilitar a nossa vidinha. Sim. Havia dias que não dava. Quando o meu marido chegava à casa, eu não sei se o Raminhos também Não, esteve ele em estava casa. em casa o tempo todo Pois, também. eu não, estava sozinha com eles. Às vezes o meu marido chegava à casa e eu estava com os olhos Claro, assim, bugalhados. ainda bem que chegaste. Assim, help, por favor. Não, mas foi muito duro. Pois Foi um foi. período muito duro. E depois nós também não sabíamos gerir muito bem o que estávamos a sentir e o que estávamos a achar daquilo tudo, porque foi uma coisa muito fora. E depois explicar isto às miúdas, e depois nós nunca escondemos nada, não é? Tentamos, Sim. quer dizer, adaptar à idade À idade. delas as notícias e as informações, mas nunca lhes escondemos nada. E elas diziam, mas há pessoas que morrem por causa disto. E nós a explicar que sim, mas que também morrem por causa de Por outras causa de coisas. outras Mas coisas. tentar relativizar a coisa sem deixar de dizer a verdade. Mas é um exercício É um muito exercício. difícil. Eu lembro-me das vezes de ir... Eu improvisei um escritório no quarto por causa das entrevistas para o ghostwriting. Então era uma mesa de apoio que me dava pelo joelho que eu pus em cima de 2 caixotes da fruta. Então tinha uma mesa maior e uma cadeira da sala, porque eu naquela casa, que era entre casas, foi antes de nos mudarmos. Pois Tudo antes de foi. nos mudarmos. É que Portanto, nem sequer eu não estavas tinha no escritório. campo. Nem Não. sequer estavas naquela... Eu por acaso tinha a sorte de ter um Eu quintal, acho que mas te ainda assim... perguntei, eu acho que te perguntei assim, mas vais conseguir mudar, não foi? Por Eu mensagem. só mudei e em tu... maio, Não? só depois do confinamento. E então foi muito difícil. E eu às vezes dizia, eu tenho ali só que ir desgravar um bocadinho da entrevista, e eu ia, chorava um bocadinho e voltava para a sala. Opá. Fazia fogo. isto para conseguir gerir as minhas emoções e depois, pronto. Meu Deus, foi duro. Mas Exato. agora olhas para trás e vês coisas positivas? Eu Ou só- vejo que é assim, eu acho que é ver uma coisa positiva e não é ser otimista, que são coisas sim. diferentes. Mas eu vejo para trás e acho que ao mesmo tempo foi uma benção conseguir estar tanto tempo com as miúdas. Acho mesmo, apesar de, e eu não sou nada mãe galinha, nem sou nada de pintar tudo de rosa, não sou mesmo. Acho que isso foi uma coisa boa. Agora, foi exigente, como é lógico. Sim. O Raminhos dizia, eu adoro as minhas filhas, mas eu consigo adorá-las muito mais se só estiver com elas das 6 às 6 horas, não é? Por brincadeira, mas é um bocadinho verdade, não é? Às tantas já está tudo muito cansado de toda a gente, não é? Sim. E costumo muito ver elas estarem afastadas das amigas da escola. Aquilo dava-me, às vezes faziam videochamadas e eu emocionava-me com aquilo, não é? De elas dizerem, tenho saudades tuas, faz-te conta que te estou a dar um abraço. Olha, E eu, já estou aqui, que horror. foi uma coisa muito difícil, mas acho que por um lado é como se uma pessoa se sentisse mais família ainda, com o que isso tem de bom e de mau. Ou de mesmo. mau não, mas de trabalhoso, não é? E de Sim. exigente. Mas uma pessoa teve que ser mais família, mais equipa. Eu Mais sentia senti muitas vezes isso. que nós os dois éramos uma equipa e elas outra, e que tínhamos que, não era uma contra a outra, mas muitas vezes era Sim, um porque bocadinho eles isso. também testaram muito, coitados, também se Estavam, percebe, estavam não é? fartos e porque E foi muito difícil. muito duro para as crianças. Eu também Eu acho tive que coisas sim. muito más com os meus filhos, mas depois, no geral, acho que nos comportámos como equipa, Sim, sabes? é isso. Agora, um não pode fazer isto porque o outro tem isto, Exato. sabes? Houve ali grandes cedências. E nós também dissemos muito às miúdas que nós também não estávamos bem. Houve alturas em que eu disse, olha, a mãe hoje também está mais em baixo de forma, e eu sempre lhes disse isto. Às vezes Sim. elas diziam, oh mãe, tu hoje estás triste ou estás zangada? Porque notavam qualquer coisa na cara que não Sim. era normal. Porque normalmente eu estou bem e gosto muito de me rir e digo muitas parvoíces. Acho que ainda digo mais parvoíces que o pai para elas. Elas estão sempre assim, oh mãe, que disparate, ou que parvoíce, não sei o quê. Porque Sim. gosto muito desta forma quase irónica ou da piada de estar com elas, não é? Dizer Sim. isso. Às vezes digo, por exemplo, a Maria Inês detesta pôr a mesa, eu digo, Maria Inês, tenho uma notícia fantástica para ti. E ela fica assim a olhar para mim com os olhos muito abertos, o que é que me compraste? Eu assim, eu não te comprei nada, mas tu vais pôr a mesa com uma alegria tão grande, e ela, oh mãe, tu sabes que eu detesto pôr a mesa. E eu gosto mesmo de brincar com elas Sim. neste sentido. E eu às vezes chegava ao pé delas e dizia, olha, isto hoje não está fácil, a mãe teve aqui umas complicações no trabalho, não estou a saber gerir isto, mas amanhã há de ser um dia melhor. E, e dizia-lhes essa Sim, verdade, e é elas para elas percebiam. perceberem que não E às era vezes tudo elas fácil. próprias diziam, olha, hoje também estou assim um bocadinho mais triste, porque estou farta de me lembrar da Mia, por exemplo, a Maria Rita, a Mia, a melhor amiga, estou farta de me lembrar da Mia e não posso estou estar com ela, ou da Maria da Alice, ou da Maria João, e tenho saudades delas, e pronto. E era dizer a verdade, e ser muito Sim. genuínos nisso. E depois também me lembrava, já agora, falando do meu livro,
que eu, no final de janeiro, tinha acabado de escrever um livro com a Ana Mota Veiga, que é professora de português, sobre as emoções. E então, durante a quarentena, eu pensava, este livro, que nós nem sonhávamos com uma quarentena, o vírus ainda era uma coisa da China, sabes? Quando tu ouves as notícias e dizes, olha, coitados, agora tem aquele vírus, como que é uma cena tiveram. deles, Lá estão que é uma eles coisa com aquelas deles, coisas. com as coisas deles, pronto. E E não repente sonhávamos aquilo a com quarentena, isto chegar. foi antes de nós irmos de férias. Eu acabei um livro para poder ir de férias descansada. E durante a quarentena eu pensava, caramba, aquilo ainda vai ser mais necessário, porque eu até exercícios que tinha feito num livro eu aplicava com as miúdas em casa, pronto. E entretanto, pronto, saiu agora o Diário das Emoções, mas é muito para isso, aprender a gerir as emoções. Tenho aqui um para ti, Rita. Tão querida. Pensei na tua mais velha, mas depois tu saberás quem é que poderá usar. Sim, acho que dá para todos. Dá, pronto. Para o segundo também, para a Madalena também. E para a Madalena, com o apoio dos pais, também dá. Aquilo está dos 7 aos 13. Mostra-me lá. Mais a idade. Já agora quem está a ver no YouTube, vê já a capa. Mas é assim, muito... Mas pronto, com a ajuda dos pais, a partir dos 4, 5, acho que já se pode fazer. Tem o prefácio do Eduardo Sá, que foi uma coisa que nós ficámos muito felizes por conseguir. E pronto, é muito alegre, tem muitas cores e tem páginas já pré-escritas que eles não vão perder muito tempo a preencher. Porque repara, também se fala muito de hábitos de leitura, então e os hábitos de escrita ninguém fala. Exato. E isso é giro, porque os miúdos em 5 minutos sentem que preencheram uma coisa e que completaram o seu dia. Não é aquela, mãe, uma composição. E hoje em dia a gente sabe que eles veem um vídeo, passar 3 minutos mudam para outro. Sim. Não estavam como assim, é que... E aqui como é que a mesmo escola isso se vai adaptar? Eu às vezes acho que a escola está tão desregulada, porque os miúdos... foco deles, e como o nosso hoje em dia, a nossa atenção é muito curta, tipo, mudas, tens muita coisa a acontecer, e os miúdos, como é que a escola os vai motivar? É verdade. Como é que ainda vivemos a escola um bocadinho passada? Não estou a dizer no geral. No geral, sim, mas não estou a dizer no particular, mas estou a dizer no geral. É verdade. Acho que os professores que sempre tiveram uma vida difícil ainda vão ter mais, porque vão ter que arranjar outras estratégias, outras formas de estar em aula. É impossível. E agora vamos ver como é que é isto das máscaras e não sei o quê. Assusta-me imenso este regresso às aulas, confesso. A sério? Estou assim um bocadinho... Eu que tento mas sempre ver as coisas mais... Mas tu no campo mais... também não tens muito isso, ou tens? Não, é muito nós mais vamos ter Maria Rita cidade. Vai para o 5º ano. Portanto, vai para uma escola dita normal. Sim. Agora no 5º ano. É uma escola grande. É uma escola boa. Tivemos essa sorte dela ter entrado lá. É pública. É uma escola grande e nós na segunda-feira vamos à reunião perceber como é que isto tudo se vai passar, mas eu sei que eles vão estar de máscara na aula. Pois é. Mas olha, nós sofremos mais do que eles. Eu acho que sim, em todas as mudanças deles. As crianças se adaptam, eles adaptaram-se bem a isto, eles de repente, tipo, mesmo os bebés que ao princípio choravam com as máscaras, habituaram-se, agora vêm os avós de máscaras e os bebés, é giro, não é? Ver isso. A minha sobrinha, coitadinha, porque ela nasceu em dezembro, e então o crescimento dela na quarentena nós assistíamos, por exemplo, à primeira papa, à primeira não sei o quê, videochamada. Sim. Que custou-me horrores. Quando ela depois nos viu fisicamente, ainda por cima não foi logo a seguir ao desconfinamento, porque a minha mãe é diabética, tivemos aqui algumas... Eu tinha imensas saudades dos meus pais, foi horrível. Sentia tanta falta deles. E mesmo quando depois estive com eles, não lhes podia estar a dar abraços nem nada. Era aquela coisa da cotovelada, assim meio longe, com as máscaras, uma coisa estranhíssima. E a miúda coitadinha olhava para nós, sem a máscara, e ela estranhava, porque tinha-nos visto, mas era no telemóvel. Coitada. Então com máscara, depois sem máscara, então ela só queria o colo da minha irmã. Agora já está melhor, já vai ao nosso colo. Mas de início... Eu dizia, não, anda cá que eu quero-te apertar as bochechas, mas era muito difícil. Acontecer? Eu, por acaso, não estou com muito medo. Os meus filhos já começaram nos ATLs na escola. Pronto, ainda me falta a mais velha que... Não noto muito, não noto muito. Eles entram lá dentro e não usam máscaras porque são pequeninos, não é? A mais velha, sim, já está a refilar que vai... É que vai de máscara. A partir do 5º ano. Mas sabes que eu acho que é um bocadinho utópico. Depois tu vais até nos adolescentes, vais às praias e estão todos juntos. E no intervalo, como é que vai ser? Não é? É um bocadinho... Sim. No intervalo não sabes sei, que eu tenho aqui uma agora posição um bocadinho... os intervalos, que eu acho que é um terror. Eu já ouvi Eles falar... já tinham poucos. Eu acho que na escola da Maria Rita não vai ser assim, mas eu já ouvi falar em 100 minutos de aulas e 5 de intervalo. Eu acho que é desumano. Eu acho que os pais têm que só pôr a isto porque... Mesmo. E sabes o que é que eu acho? Tenho aqui uma posição um bocadinho radical em relação a isto, que é, eu acho que, e também porque não há estrutura, porque não há investimento, porque não há uma série de coisas, mas eu acho que neste momento o que devia haver era os pais que mandavam os miúdos para a escola, tinham que estar preparados para eles não estarem com máscara na sala. Eu acho violentíssimo, por exemplo, um professor estar aquele tempo todo a falar de máscara.
Sim. E acho que a comunicação não é tão eficaz. Então era, se Mas aceitamos que vão à escola... É que se podem opor, É não é? isso. Se aceitamos que vão à escola, é para estarem... Têm que estar, se calhar, sem máscara, têm que estar... Se isso nos fizer muita confusão e tivermos algumas reservas, devíamos continuar em casa com a telescola. Só que não há estrutura para isso. Mas era o melhor, porque as pessoas que não querem mandar os filhos estão no seu direito também de não querer. Só que esta coisa parece tudo um meio termo, que há de sempre haver alguém que não vai ficar feliz, não é? Pois, é difícil. Isto é uma Eu acho é difícil que gestão. ninguém vai Mas ficar eu acho feliz que por os inteiro. pais têm aqui uma importância de dar confiança aos seus filhos e certo. de relaxarem, respirarem, viverem um dia de Exato. cada vez e Sim. dizerem aos miúdos para serem felizes. Acho que isto verdade. não é? E eu acho que, para mim, o voltar à escola é assim uma boa notícia. Porque a miúda estava... Eu vejo Sim, principalmente pela mais velha, precisava Os meus muito filhos do quiseram contacto. ir para o ATL Por antes da isso. escola. Sim, eles estavam... Imagina, antes se calhar preferiam estar contigo. Sim, eu agora digo assim, querem ir à praia, amanhã querem faltar ao hotel, querem vir Não. à praia ou querem ir para a escola. Eles queremos ir para a escola. Claro. E nota-se, e as mais Sim. novas já estão a ir. A pequenina agora também já foi para a Associação de Aprendizagem Sim. também, durante essas horas que vai a Maria Inês. Pai, estão super felizes. Pois Chegam é. a casa felizes e cansadas, sabes? Faz Como as parte, crianças eles devem chegar e precisam. todas Pois é. sujas. Sim, Assim, sim. que bom. Fico mesmo feliz Sim, quando sim, isso a acontece. minha muito filha bom. Madalena agora já fica cansada, já cai para o É lado na isso. cama, estás a ver? Sim. E na quarentena É a aquilo autogestão. A esticava. tua deve ter andado um bocadinho como a minha Coitadinha, autogestão. sim. Porque as mais velhas tinham mesmo que ter aulas. Nós tínhamos mesmo que ter o nosso trabalho e as coisas da Foi. casa. E as mais novas acabam por... Coitadas. Eles da jardim de infância mandavam-me atividades e eu disse, olha, não vou conseguir acompanhar A minha isto, tenho viu imensa tanta pena. televisão que nem sei, enfim. Pois, Já a minha passou, se Deus entreteve-se quiser. a virar a casa do avesso, mas tudo bem. A minha também ajudou lá a pintar umas Pois, coisas nas exato, paredes. Exato. E cortar Olha, cabelos e isso adorei tudo. ter-te aqui. Obrigada, Rita, Mesmo pelo convite. querida, já viram aqui o livro. Já eras para vir há muito tempo aqui. É verdade, já, não sei, houve Exato. aqui uma série de coisas que foi Sim. adiante. O meu Diário das Emoções, acho que é super útil e acho que isto é o que eu gosto de trabalhar hoje em dia lá em casa. Eu acho que é uma boa ferramenta, não para depositar tudo o que é emoções só neste livro, mas como um ponto de partida para Sim. o resto. Acho que E depois giro lá por está, isso. com 3 filhos tão diferentes, às vezes Sim. tu podes estar a falhar com algum. A falhar que não falhas, não é? Sim, mas os sinais não são os não mesmos. são os mesmos. Tu é que não É podes verdade. estar a entender e isso é a maior dificuldade, não é? De Exatamente, ser pai, eu acho que estar... isso pode ser um bom ponto de partida para as conversas. Pois acho é. que sim. Olha, adorei mesmo. Obrigada. Já sabem, o meu Diário das Emoções já vendem em todas as livrarias, também podem ir para casa. Exato. Agora hoje em dia compra-se tudo online, as pessoas já aprenderam a comprar online. Gostei mesmo, obrigada por teres vindo aqui. Rita. E pronto, boa semana. Obrigada aos meus patronos, acho que já disse 1000 vezes. É muito importante que estejam aí. E obrigada a todos os que ouvem este podcast, comentem, subscrevam, partilhem tudo, está bem? Boa semana, beijinhos. Respirem fundo e olhem, libertem e conversem aqui com a Catarina, escrevam, não é? Que sim, e Muito sejam importante. felizes. Sejam felizes, exato. E olha, e humor. Humor é muito preciso, Humor rir para das dar coisas, a volta à muito rir. vida. Beijinhos.